Meu nome é Jordão e vamos conversar um pouquinho sobre a esclerose lateral amiotrófica. A esclerose múltipla é um exemplo de doença que atinge o primeiro neurônio motor. E a doença de Guillain-Barré é um exemplo de doença que atinge o segundo neurônio motor. Agora, nós vamos falar de uma doença que atinge em conjunto tanto elementos do primeiro neurônio motor como elementos do segundo neurônio motor. Bem, se nós lembrarmos da anatomia básica, tudo que atinge o sistema motor voluntário no primeiro neurônio motor é considerado como síndrome piramidal. E tudo que atinge o segundo neurônio motor aqui mais embaixo. Essa doença atinge tanto em cima como embaixo. E que doença horrível é essa? É a esclerose lateral amiotrófica, ou classicamente conhecido como doença de Lou Gehrig. Lou Gehrig foi um astro do beisebol que jogou no New York Yankees, que ficou muito famoso por morrer precocemente pela doença ELA. Outra pessoa muito famosa que também teve essa doença foi o cientista Steve Hawking, que conseguiu sobreviver mais tempo justamente pelos avanços da medicina que conseguiram prolongar a sua vida. O que podemos falar sobre a característica da esclerose lateral amiotrófica? Ela é uma mistura de lesões tanto no primeiro neurônio motor quanto no segundo neurônio motor. Ninguém sabe exatamente qual é a etiopatogênese dessa doença. Não parece ser autoimune, nem infecciosa e nem de cunho muito genético. Parece ser apenas uma evolução degenerativa que não se sabe muito o porquê ela acontece. O paciente, por algum motivo que não se sabe muito qual, evolui com degeneração nas estruturas do primeiro e do segundo neurônio motor. Consequência clínica desse fato é a fraqueza muscular. É uma fraqueza intensa, importantíssima. E fraqueza muscular é uma consequência inerente da síndrome tanto de primeiro neurônio motor quanto de segundo neurônio motor. Quando ele tem sintoma de esclerose lateral amiotrófica, ele vai ter fraquezas associado a sinais de primeiro neurônio motor, como a hiperreflexia e o sinal de Babinski, mas ao mesmo tempo ele também vai ter sinal de perda da função do segundo neurônio motor. Ele vai ter atrofia muscular, chamada de amiotrofia, e também ele vai ter miofasciculações. Então, quando você encontrar um paciente com característica de perca na função dos dois neurônios motores, atrofia muscular e sinal de Babinski, você vai estar de frente de um paciente característico de ELA. Você olha para a musculatura dele e a musculatura vai estar atrofiada. Esse aspecto clínico ele é muito característico, o que vai permitir o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. É importante ressaltar que essa doença ela é exclusivamente motora, ou seja, não tem perda sensitiva. Nós vamos poder perceber alteração sensitiva tanto na esclerose múltipla como na síndrome de Guillain-Barré, mas ela não tem perda sensitiva. Essa é outra característica importantíssima na esclerose lateral amiotrófica. A perca é exclusivamente motora, no primeiro neurônio motor e no segundo neurônio motor. Não tem nenhum atingimento na perca sensitiva. Infelizmente, não existe um exame que confirme a ela. Ela é uma doença exclusivamente clínica. Ou seja, o diagnóstico ele é clínico. Então, como eu estou comentando aqui com vocês, o diagnóstico não é tão difícil de se realizar. Pode ser que tenha uma certa dificuldade no início do quadro, porque a fraqueza muscular pode aparecer apenas em um membro e aí você não conseguir fazer o diagnóstico. Mas assim com a evolução da doença, e ela vai evoluir muito rápido, vai ficar claro o quadro de ela.
Mas como eu falei, ao decorrer da evolução da doença, você vai conseguir perceber a atrofia muscular e a miofasculações, o que vai ser bem característico dessa doença. E o tratamento ele é essencialmente de suporte. O que vai ser tratado aqui vai ser apenas as complicações da doença. Infelizmente, a esclerose lateral amiotrófica ela é incurável. Hoje em dia nós temos uma droga chamada Riluzole ou Riluzole, que é o único tratamento autorizado, mas que ele vai ter como característica apenas retardar a evolução da doença. Esse medicamento ele vai bloquear a liberação de glutamato. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre a ELA.